Olá, meu estudante, olá, minha estudante. Vamos começar a nossa aula muito importante hoje, né? Present Perfect é o nosso tema. E aqui, Present Perfect One, ou seja, o primeiro uso do Present Perfect, muito utilizado, inclusive é o principal uso do Present Perfect, esse tempo verbal da língua inglesa, extremamente importante que você saiba interpretar da maneira correta. Então é uma aula realmente muito importante, tá? Eu vou começar a nossa aula com essa bela dessa imagem, porém triste, né? Uma imagem na Europa. Olha só o que nós temos como informação. Recent droughts, ou seja, secas, né? Recent droughts in Europe were the worst in 2,100 years. Veja só, então nós temos completamente seca esta, não sei se é uma barragem, um rio, de qualquer maneira, muito seca a região, tá? Então a pior em 2.100 anos, tá? Leia, por gentileza, essa outra informação. E daqui eu vou destacar duas estruturas nesta frase. Has been and has caused. Perceba que elas têm uma similaridade bastante acentuada, porque a formação, a sequência das palavras é a mesma, né? Has e um verbo conjugado. Então aqui eu pergunto, qual tempo verbal essas duas estruturas destacadas, elas representam? Então nós temos aqui o present perfect, ele é formado desta forma, então essas orações estão conjugadas nesse tempo verbal que nós vamos aprender hoje. Meio complicado se você não vê essa matéria da maneira correta, mas eu tenho certeza que eu vou descomplicar a sua vida e você vai sair dessa aula entendendo tudo o que você precisa desse tempo verbal, tá bom? Eu vou começar a aula nossa destacando a palavra mais importante, que é a palavra have. Eu quero que você lembre que have e has é exatamente a mesma palavra, só que has eu utilizo com os sujeitos he, she, it, mas a palavra é a mesma. Esta palavra ela tem duas funções completamente distintas na língua inglesa, tá? Então, pode ser o verbo principal da oração, né? Nesse caso seria o verbo ter, por exemplo, I have a car, she has a bike. Então aqui nós temos o verbo ter. E com esse sentido, não nos interessa muito, tá? Como exemplo, they have 3 kids. Você tem 3 filhos, né? Então aqui, gente, ó, have é o verbo principal, né, desta oração, o verbo ter. Então, eles têm o quê? Tem 3 filhos. Mas essa função, para mim, não interessa muito. Essa segunda função, aí sim, olha só, o have, ele pode ser o verbo auxiliar exatamente do present perfect. Quando que ele vai ser o verbo auxiliar? Né? Quando estiver junto a um verbo conjugado no particípio passado, que no inglês, past participle. Então, aqui nós teremos o quê? O have acompanhando um verbo conjugado no particípio. Nesse caso, have, no caso ali, has, passa a ser um verbo auxiliar, sem tradução alguma, sem relação alguma com o verbo ter. Ok? É essa estrutura que nós vamos estudar hoje, chamada present perfect. Ok? A formação desse tempo verbal é sempre a mesma. Então nós temos o auxiliar have, mais o verbo conjugado no particípio, tá certo? O present perfect, ele proporciona duas interpretações muito diferentes uma da outra. E aqui você precisa entender com bastante calma que essa estrutura, ela pode representar duas interpretações muito diferentes. Número 1, representa uma ação que já aconteceu, uma ação do passado, uma ação terminada do passado. Como exemplo, I have painted my house. Tá? Esta frase eu poderia muito bem traduzir como eu pintei a minha casa. Ok? Aqui está. A minha casa está lá, prontinha. Uma ação que ocorreu no passado. Ok? Perceba que aqui nós não temos o verbo ter coisa alguma, né? Agora, olhem só, pessoal. Essa mesma estrutura pode representar uma ação que ainda acontece hoje. Uma ação do presente. Como nesta frase, I have worked here since 2020. Né? E eu já vou adiantar para vocês que a palavra since, nesta frase, ela é crucial. Porque a palavra since aqui está me dizendo, está me informando que aquela estrutura lá será interpretada no presente. Tanto que uma boa tradução está aqui, ó. Eu trabalho aqui
desde 2020. Então perceba que as duas interpretações são radicalmente diferentes. Passado, presente. Hoje, nesta aula, o destaque vai ser a essa primeira interpretação, inclusive a principal, a mais comum desse tempo verbal nos textos, tá certo? Primeiro uso do present perfect representa, então, uma ação que já aconteceu, uma ação do passado, só que agora é muito importante, olha só comigo, sem informar quando ocorreu. Então, na língua inglesa, existe uma diferença enorme se você fala de uma ação do passado, informando quando aconteceu, ou não informando quando aconteceu. Quando você não menciona nada sobre o quando aquela ação aconteceu, você tem que utilizar o present perfect, ou seja, o auxiliar have. Vamos aqui. I have bought a new car. Simplesmente, olha só, eu comprei um carro novo. Uma ação que já aconteceu, o carro está comigo, prontinho, já paguei, já comprei. É uma ação que já ocorreu. Só que eu não mencionei nada sobre o quando essa ação aconteceu. Se eu falasse eu comprei um carro novo ontem, seria diferente. Tá? Daqui a pouquinho a gente vai ver isso. Olha só, Susie has seen you. Então aqui nós temos a estrutura do present perfect do verbo see, que é o verbo ver, né? Então a Suzy viu você, ok? Não que ela tenha visto, não é isso que está dizendo essa afirmação, ela está dizendo que essa ação já aconteceu. Professor, como é que eu falaria então, por uma simples curiosidade minha, que a Suzy tem visto você? Uma coisa que ela tem feito, né? Recentemente. A gente preferiria utilizar uma outra variável. Seria Susie has been seeing you. É outra história, é outra aula. Mas aqui, has seen significa realmente viu, tá bom? As frases, perceba comigo, né? Elas não informam quando as ações aconteceram. Por isso, utilizamos o auxiliar have ou has. Ou seja, o present perfect. Ok? Lá está. I have bought, eu comprei. Susie has seen, ela viu. Agora, cuidado, tá? E essa parte é muito importante da nossa aula. Olha só comigo. Ao informar quando a ação ocorreu, na frase, utilizamos o passado simples. E aqui nós temos, já no quadro, as duas formas de passado na língua inglesa. Passado simples, informa quando ocorreu. O present perfect não informa quando ocorreu. Tá certo? Essa é a única diferença. Então percebam aqui no meu exemplo 1, I bought a new car last month. Então aqui está a grande diferença, né, pessoal? Last month. Eu comprei o carro na semana, ou melhor, no mês passado. Então aqui eu informei quando eu comprei. Por isso eu utilizei o passado simples, o verbo sozinho na afirmativa, sem o have, né? Susie saw you this morning. Então, nesse caso, pelo fato de eu ter informado quando que ela viu você, eu sou obrigado a utilizar o passado simples, no caso ali, saw, né? Informa quando ela viu você. Então, essa diferença dessas duas formas de passado, a gente precisa tomar cuidado, tá? Present perfect, aquele passado que não informa quando ocorreu. Passado simples é aquele passado que informa quando ocorreu. A matéria é fácil, só que ela tem que ser vista da maneira correta, ok? Então aqui simple past em ambas as frases, lá está o verbo conjugado na afirmativa sozinho, sem, na verdade, né, sem a presença do auxiliar. Have ou has, claro, tá bom? Palavras e situações que exigem, olha só, palavras e situações que exigem o present perfect, tá? Então, com essas palavrinhas e essas situações, não apenas a gente pode, mas a gente deve utilizar o present perfect. Então, a palavra already, quando ela informar que uma ação já aconteceu na vida, daqui a palavra já, não é isso? Nós utilizamos o have, ou seja, nós utilizamos o present perfect. I have already cleaned my room. Então, uma coisa que eu já fiz. Continua sendo do passado, claro, né? Mas então, uma coisa que eu já fiz, eu coloquei o already, olha só,
entre o auxiliar e o verbo conjugado. Então, no caso aqui, já limpei. Eu simplesmente trouxe uma ênfase. Essa ação eu não apenas fiz, mas eu já fiz, tá bom? A palavra never, né? Quando ela representar uma ação que nunca aconteceu na vida, a gente também vai precisar usar o present perfect. Olha só o exemplo. I have never been to London. Então, nunca estive, né, nesta cidade de Londres, ok? Uma coisa que eu nunca fiz na vida. Sempre que você quiser dizer eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo, comece com I have never, tá bom? Ever. Ever é usado na pergunta, né, gente? Olha só. Pergunta se uma ação já aconteceu na vida, alguma vez na vida, né? Has she ever been to Rio? Então aqui, perguntando se ela já esteve no Rio de Janeiro na vida, ok? A palavra just, olha lá. A palavra just, ela informa que uma ação acabou de acontecer. Quando ela quiser, ou quando você precisar da palavra just, para informar que uma ação acabou de acontecer, você precisa utilizar o present perfect. Como nesse exemplo, olha só. I have just talked to Greg. Eu acabei de conversar ou de falar com o Greg. Uma ação que sim, ela aconteceu, mas aconteceu agorinha há pouco, tá? Então, o just, ele tem essa interpretação nesse modelo aqui de frase. Mas você precisa, em todos esses exemplos e situações, do auxiliar have ou has, tá certo? Ou seja, do present perfect. E para a gente encerrar aqui o grupinho dessas palavras, a palavra yet, que pode aparecer na negativa, então aqui ela informa uma ação, né, rotineira que ainda não aconteceu. Como, por exemplo, uma pessoa comentando com outra, né? I haven't talked to Bob yet. Então eu ainda não conversei com o Bob. Tá? É uma coisa que eu farei logo em seguida, talvez mais tarde no dia ou mais tarde naquela semana, né? Já que é rotina minha, conversar com o Bob é uma coisa que fazia parte daquela minha rotina diária ou semanal. Uma coisa que eu ainda não fiz naquele dia ou naquela semana, tá bom? O yet na pergunta, ele é utilizado, olha só, ele pergunta se uma ação rotineira já aconteceu. Então, na pergunta, yet significa já. Mas também para ações rotineiras, né? Como exemplo, have you had lunch yet? Você já almoçou? Perceba que almoçar faz parte da nossa rotina, né? Tá certo? Ok? E é isso aí. Então, o present perfect número 1, representando o primeiro uso desse importantíssimo tempo verbal. Thanks. Beijo do Chris. Valeu. Tchau.